E para finalizar a nossa aula, né, lembrando que isso aqui também vai ser um corte, então a gente vai ver nesta situação o pretérito recente para finalizar a aula completa dos 4 pretéritos conjugados. E para o corte, esta é mais uma aula. Então, se você não viu as outras aulas, você pode entrar aqui neste card que está passando e acessar as outras aulas que se passaram, tá bom, gente? Vamos lá ver então este aqui. Para o pretérito recente, usamos a partícula curi. Curi quer dizer também uma partícula do passado, para conjugar no passado. E vamos conjugar de Uruguá, de Apó e Tinguá, Mombeú. Mombeú é o verbo, Tinguá é nasal, de Uruguá é oral. Vamos lá então para o verbo oral primeiro. Chea de apócuri, e aqui já comeu letra de novo, né? Então deixa eu corrigir aqui. Chea de apócuri, ndere de apócuri, haeo de apócuri, nhande de apócuri, orero de apócuri, pe de apócuri e haequera o de apócuri. Vemos que aqui está já todos conjugados. Agora vamos ver o mombeú. She a mombeú curi, nde re mombeú curi, hae o mombeú curi, nhande nha mombeú curi, ore ro mombeú curi, pe mombeú curi e haequera o mombeú curi. Como eu disse, esta é a parte final, do final mesmo da nossa aula. Depois nós veremos mais sobre tempos verbais, sobre alguns outros tipos de pretéritos, se é que tem, e vamos ver também sobre futuro, sobre presente também. Agora vamos ver aqui então as frases que montamos, e nesta ocasião temos 4 frases montadas. Vamos ver a primeira. Peixa, tem que ter acento aqui, não se esqueçam disso. Peixa o japô, aqui está errado também. Gente, essas letras às vezes erram porque eu fico de madrugada escrevendo e deixo para gravar durante o dia, tá? Então, peixa o japô, curi, she hermana e receta. Peixa o japô, curi, she hermana e receta. E receta, que é bem complicadinho de pronunciar. Pode falar também e receita ou e receta, né? Lembrando que o R do Paraguai nós falamos mais R, né? Não falamos o R, ok? Vamos ver então qual seria a tradução desta primeira frase. Peixa, odiapó, curi, she hermana e receta. Minha irmã fez assim a sua receita, né? Seria a tradução. Então, she hermana, minha irmã, e reparem que receta aqui vem de receita do espanhol também. Haequera odiapocuri peixa em apresentação pe. Haequera odiapocuri peixa em apresentação pe. Vou ler mais devagar. Haequera odiapocuri peixa em apresentação pe. Né? Eles fizeram assim com a apresentação deles, ou eles fizeram assim na apresentação deles. Vamos entender. Haequera, eles, odiapocuri, fizeram, né? Peixa, assim, né? Apresentação, reparem que é do espanhol. Pode falar em apresentação também, usando a do português. Só substituir a palavra espanhol pelo português. E neste caso, o IN é a marca da terceira pessoa, né? Para a conjugação de quando se começa com consoante e o verbo em si, ou seja, a palavra em si é tinhua, que é nasal, por causa que temos N aqui no meio, né? Vamos ver a outra frase. Shesi odiapocuri so o apuá. Shesi odiapocuri so o apuá. Já anotem já aqui, so o apuá quer dizer carne redonda ou bolinhos de carne. No caso, traduzimos para almôndegas. So o apuá, bolinhas de carne, né? Ou carnes redondinhas. Seriam umas bolinhas de carne que no caso são as almôndegas. Então, a minha mãe fez almôndegas. Seria a palavra. E a última frase que temos, she adiapocuri she dever. She adiapocuri she dever. She adiapocuri she dever. Eu fiz o meu dever, né? Então, este aqui está bem simples também. Aqui temos o dever, que é do espanhol, pode ser também do português. Espero que vocês tenham gostado destas aulas, lembrando que ainda temos manduarã, que vamos ver aqui o que vamos completar. Na verdade, ainda temos, né, a partícula para o mombeú, né, que temos o outro verbo ainda, então, depois disso vai vir o manduarã. Vamos continuar aqui. Então, temos aqui o mombeú. Vamos ler as frases conjugadas, e está assim a primeira frase. She a mombeú curi, she tiope. She
Amombe ukuri shetiope. Eu contei para o meu tio. Eu contei ao meu tio, né? Tio é do espanhol, então tiope ao meu tio. Amombe ukuri shetiope. Contei ao meu tio. A outra frase que temos, Hae omombe ukuri baeisha ode maltratar. Hae omombe ukuri baeisha ode maltratar. Ele contou como foi maltratado, né? Então aqui, maltratar, né? Vem do espanhol. Então, ode maltratar foi se maltratado. Então, Hae omombe ukuri baeisha ode maltratar. A outra frase que temos, ore romombe ukuri directorape. Ore romombe ukuri directorape. Ore romombe ukuri directorape. E aqui precisamos fazer a tradução porque eu não fiz, né? Então seria assim: nós contamos a diretora. Ou para a diretora, né? Se estiver errado o português, vocês me corrijam depois, mas eu acho que é assim que se escreve. Talvez devesse ter, não sei aqui, este acento aqui, né? Que é o assim, a diretora. Nós contamos a diretora. Ukuri directorape. Muito bem, agora sim terminamos, né, de verdade. Espero que vocês tenham gostado, que contribuiu aí para o aprendizado seu, para você que está aqui sempre assistindo. Quero agradecer muito às pessoas que estão contribuindo com o Pix, né, que para nós é de grande ajuda aqui também. Tenho recebido bastante coisas e vou fazer logo uma live em agradecimento a tudo isso, né? E temos alguns projetos que ainda vamos fazer este ano e quero contar muito também com o apoio de vocês para alavancar esses projetos dentro do nosso espaço aqui de Guarani. Eu coloquei uma enquete aqui no canal e perguntei se fazia só aulas de Guarani ou aulas de Guarani e espanhol, e a maioria pediram só Guarani. Eu gostaria que vocês comentassem se querem com espanhol ou somente Guarani. Vamos ver o manduarã desta frase aqui. E a mesma coisa, temos aqui o manduarã para completar, né? Eu vou deixar aqui esta parte e encerrar o vídeo assim. Aí vocês vão ler e completar todas estas frases. Estou muito feliz por mais esta gravação, para mim é um sucesso, também estou aprendendo bastante com essas gravações. Espero que vocês tenham noção um pouco de como funciona o Guarani e muito obrigado por estar participando aqui sempre do canal. Rapesha lomitade de outro vídeo. Até breve, pessoal.